Bom dia a todos. Qual é a saudação dos crentes? A graça e a paz do Senhor Jesus. Muito bem, gente bonita e abençoada de Jesus. Chegamos, aonde nós precisávamos chegar, que era o local do retiro. E agora serão aí 4 dias que nós teremos para estarmos juntos, compartilhando no mesmo ambiente, no mesmo espaço, e tendo a oportunidade de nos conhecermos, aqueles que ainda não se conhecem, porque temos aqui pessoas de igrejas diferentes, ou vamos dizer assim, de igrejas locais diferentes, porque a igreja é uma só, é a igreja de Jesus, mas congregamos em pontos diferentes, vamos dizer assim. Então, está gravando aí? Quem é da reconciliação aí? Então dá um glória aí, bem alto aí. Glória a Deus! Melhor. Vamos lá. Quem é da reconciliação aí? Glória a Deus! Muito bem. Quem é do Itatiaia? Glória a Deus! Muito bem. Não é uma competição de glória, mas tá todo mundo marcando presença, Quem é da Sara, nossa terra? Aí, viu? Tem gente de fora, de fora da denominação batista, mas estamos todos aí em Cristo Jesus. Quem não está na igreja batista e nem na Sara Nossa Terra, tem alguém aí? Ninguém, né? Um tem. Quem que é aí? Quem que é? Você é da onde? Não, é batista. Batista Sol da Justiça. Muito bem, legal. Você, meu amigo? Oh, glória! Fogo, É isso aí. Então temos a Assembleia, temos a Sol da Justiça. E você, meu jovem? Assembleia de Deus. Assembleia de Deus? Missões? Família, olha aí. É que é tanta Assembleia de Deus, que é missões, é família, é perus. Mas glória a Deus que é a Assembleia de Deus. Então nós estamos aqui para glorificar a Deus, quebrar barreiras, quebrar essas situações que muitas vezes nos distanciam uns dos outros. Qual é o segredo para um retiro ser abençoado? Alguém poderia me citar alguma coisa? Uma das coisas que pode fazer um retiro ser abençoado? União. Muito bem. União é uma coisa que não pode faltar aqui. União é indispensável. O que mais? Não entendi. Consagração? Consagração a Deus. Muito bem. Eu quero ler aqui um texto para vocês, para a gente começar aqui esse nosso retiro. Pense que isso aqui é um culto, embora eu esteja aqui falando com vocês de uma maneira muito informal, mas pense que isso aqui é um culto, Nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus. E tem um texto que me chama muita atenção, que está aqui em Êxodo, capítulo 17, que fala sobre a batalha dos israelitas contra os amalequitas. Então a Bíblia nos diz assim, lá em Êxodo 17, 8: Então veio Amaleque, o rei dos amalequitas, e pelejou contra Israel. Por isso disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra, puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. E assim ficaram suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isso para a memória num livro, e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou o Senhor é a minha bandeira. Amém? Quantos aqui já conheciam esse texto? Legal. Aqui eu vou resumir rapidamente o que aconteceu. Moisés havia acabado de passar pelo Mar Vermelho, direção à Terra Prometida, e tinham
um povo chamado Amalequitas, né? Eles estavam no meio do caminho e precisou haver uma guerra, um embate entre Israel e os Amalequitas. E interessante que quando Moisés foi buscar a Deus para pedir a orientação, Deus deu toda a orientação necessária para Moisés vencer aquela batalha. E Moisés, recebendo a orientação de Deus, chamou Josué e falou o seguinte: escolhe homens e você vai pelejar lá na frente. Eu vou subir no monte e vou orar, e Arão e Hur vai comigo, e assim nós vamos vencer essa batalha. E a batalha foi vencida. Então aqui nós temos alguns personagens principais nessa história. Temos alguns personagens que são os protagonistas, vamos dizer assim: Moisés, Josué, Arão e Hur. Qual foi a missão de Josué? Atacar, ser o general de frente, ir na linha de frente, guerrear em favor do povo, ele e os homens que com ele estavam. Moisés subiu ao monte e estava orando, e Arão e Hur ajudaram Moisés. A minha pergunta é: quem venceu essa batalha? Josué, Moisés ou Arão e Hur? Dou-lhe uma. Ela falou Arão. Todos. Alguém mais? Todos. E a resposta correta é todos. A vitória não era de Moisés, a vitória não era de Josué, a vitória não era de Arão e de Hur. A vitória foi da unidade deles. Alguém falou aqui que algo importante para se ter um retiro abençoado é união. A vitória não foi nem de Arão, nem de Moisés, nem de Josué, foi da união deles, para juntos servirem a Deus e conquistar juntos aquela vitória. Como é que nós vamos vencer aqui, nesses 3, 4 dias que estaremos aqui? Juntos. Não tem uma frase que estamos juntos? Faz assim com a mão assim. Bate na mão do seu irmão e fala: estamos juntos. Estamos juntos. A gente tem que estar junto mesmo. Em tudo. A gente tem que estar junto na hora de adorar. A gente tem que estar junto na hora de ler a palavra. A gente tem que estar junto na hora de limpar os banheiros. A gente tem que estar junto na hora de cuidar do ambiente. A gente tem que estar junto na hora de defender um ao outro e não de se levantar contra o outro. A gente tem que estar junto naquilo que promove vitória entre nós. E aqui nós temos 3 ênfases importantes nesse texto. A primeira ênfase está sobre a vida de Josué, que é a ação de quem serve a Deus na obra do Senhor. Deus precisa de gente que haja, Deus precisa de gente de ação. Existem momentos que Deus precisa de pessoas que tenham a disposição de agir. Vou dar um exemplo aqui. Cadê o Caio da reconciliação aí? Levanta o Caio aí. Uma salva de palmas para o Caio. Pode sentar, Caio. Vocês nem souberam porque vocês podem ter palma para ele. Mas, quando nós chegamos aqui, eu estava arrumando as cadeiras. O que ele fez? Ele veio me ajudar. Sem pedir. Sei que alguém fala assim: eu preciso de ajuda. Ele simplesmente sentiu que precisava ajudar. Isso chama-se proatividade. Tem gente que é proativo, ou seja, age antes. E tem gente que é reativo, age só quando é chamado. Ô fulano, pela terceira vez, fulano. Aí o fulano reage. Ele é reativo. O Caio demonstrou ser proativo. E muitas vezes ser proativo faz toda a diferença. Você agir antes, você se dispor a agir no momento que precisa de ação. Então Josué representa o homem da ação, aquele que falou: eu estou aqui para pelejar, eu estou aqui para lutar, eu estou aqui para fazer a diferença através da minha ação. E nós precisamos de Josués aqui. Tem Josués aqui nessa manhã? Muito bem. Mas também nós temos Moisés, que representa aquele que se coloca na dependência de Deus para Deus agir. Olha só,
se coloca na dependência de Deus para Deus agir. Quando é que a gente faz isso? Quando a gente ora. Quando a gente ora. Então, quando Moisés começou a orar, não era mais ele que estava agindo, era Deus que estava agindo em resposta às suas orações. E a gente precisa de gente aqui que seja como Moisés, que ora para Deus agir, que ora para Deus fazer as coisas acontecerem. E isso era tão importante, irmãos, que no momento que Moisés levantava a mão, o povo que estava guerreando lá embaixo vencia, Josué vencia. Mas quando as mãos de Moisés baixavam, o que acontecia? O inimigo vencia, o inimigo prevalecia. Ou seja, as nossas ações, elas serão ações que terão êxito se elas forem fortalecidas e empoderadas através da oração. A oração tem o poder de fazer a sua ação ser mais poderosa. Então nós temos que orar. Mas por último nós temos Arão e Hur. Na hora que a mão de Moisés ficou cansada, o que eles fizeram? Levantaram as mãos de Moisés. Essa última ação chama-se ação conjunta do homem para levantar as mãos daquele que está cansado. Esse é o momento que a gente precisa de ajuda, de pessoas que nos levantem, que nos coloquem em pé, que tenham uma palavra de ânimo, de encorajamento para nos levantar, para nos encorajar, para nos fazer, para nos colocar de pé de novo. Porque às vezes a gente cai, às vezes a gente cansa. Às vezes a gente cansa, a luta cansa. O servir a Deus muitas vezes cansa. Por quê? Porque é uma batalha espiritual que a gente está travando. E às vezes você vai ter que segurar na mão de alguém que está cansado e dizer: estou aqui para te ajudar a se levantar. Segura na mão da pessoa que está do seu lado aí. Levanta a mão dessa pessoa. Diga assim: eu estou aqui para te ajudar a ser mais forte e a descansar no meu apoio. Conte comigo. Pode largar agora. Tem gente que grudou na mão, não quer nem largar. Não quero largar mais não, pastor, dessa mão. Mas, enfim, a vitória foi de todos, mas pela ação, pela oração e pela ajuda mútua. Nós precisamos fazer isso aqui nesses dias. Nós precisamos ser o povo que vai vencer com Deus, usando as estratégias de Deus. A batalha era quem? A batalha era contra quem? O menino que fala rápido ali. A batalha era contra quem? Os amalequitas, né? A batalha era contra os amalequitas. Lá, falando lá, né? Aqui é contra o diabo, contra, enfim, todas essas hostes espirituais da maldade. Lá a batalha era contra os amalequitas. E eles tinham que matar os amalequitas. E a gente não gosta muito de um Deus que manda matar, mas naquela época tinha que ser desse jeito. Por quê? O amalequita, ele representava o homem sem Deus. O amalequita representava a vida de oposição a Deus, a vida que se levanta contra Deus, contra o povo de Deus, contra o servo de Deus. Então esse modelo de vida que faz oposição a Deus, a mensagem, ela tem que morrer, ela tem que ser destruída. Era assim que funcionava. Então, o modelo de vida que se opõe à vontade de Deus, que se opõe aos preceitos de Deus, que faz guerra contra os servos de Deus, precisa ser destruído. Mas o que isso tem a ver com a gente hoje aqui? Presta atenção em mim. Parece que eu não vou pregar nesse retiro. Parece, você está enganado. Em todo culto eu vou pregar um pouquinho, antes dos preletores. Porque, quer queira, quer não, a responsabilidade de conduzir esse retiro está na minha mão, como líder maior do retiro, junto com o pastor Rogério, que vai estar ao meu lado. Mas, presta atenção no que eu vou dizer para você. Essa guerra que foi travada de forma externa lá, ela é travada de forma interna aqui hoje. Porque a guerra entre os servos de Deus e os amalequitas, muitas vezes retrata uma guerra espiritual que acontece dentro do nosso coração.
Dentro de você tem um servo de Deus, amém? Dentro de você tem uma serva de Deus, mas também tem uma amalequita. Dentro de você tem um servo de Deus, tem uma serva de Deus, mas também tem uma amalequita, que é aquela parte carnal nossa, que ainda está viva dentro de nós, e que muitas vezes faz oposição à vontade de Deus, faz oposição à nossa identidade como servo de Deus. O amalequita que está em cada um de nós, muitas vezes, ele estaria escondido, quietinho. Mas quando é que ele aparece, pastor? Quando a gente vai jogar bola, por exemplo. Alguém disse assim: você quer descobrir se o cara é crente? Põe ele para jogar bola. Ali o servo de Deus muitas vezes desaparece e o amalequita aparece. Eu já vi, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Eu sou um pastor que já tenho 53 anos, já fiz mais de 20 e poucos retiros. Eu tenho um pouquinho de experiência. Eu já vi menino que estava aqui abraçado no louvor, adorando junto, depois jogando bola lá sem lutar. Quase acabou o retiro por causa disso. Mas nervoso, né? Aqui estava o servo de Deus, mas lá no campo a amalequita apareceu, né? Qual que é a tua missão? Matar o amalequita que está em você. Você tem que matar o amalequita que muitas vezes está dentro de você. Não é o amalequita que está no outro, é o amalequita que está em você, que muitas vezes não gosta de ouvir palavra, que muitas vezes não quer se render a Deus, que muitas vezes não quer fazer a vontade de Deus, mas quer brigar, quer discutir, quer se opor, quer fazer panelinha. Nesse retiro é proibido panelinha, amém? Aqui a gente tem que estar junto, todo mundo junto, né? Proibido panelinha, proibido xingar o outro na hora da prática dos esportes. É proibido machucar, ferir qualquer pessoa que seja, porque eu fiquei com raiva, porque eu fiquei nervoso. Não, aqui todo nervoso, toda raiva que pertence à vida, que não é a vida de Deus em você, nós vamos matar em nome de Jesus, amém? Nós vamos matar, nós vamos assassinar esse amalequita que muitas vezes quer aparecer na nossa vida. Então essa é a sua missão, essa é a minha missão, essa é a missão de todos nós. Porque, irmãos, mas o pastor é santo. Irmãos, eu sou santo porque Jesus me santificou e santificou vocês também. Mas todos nós temos fragilidades emocionais, todos nós temos fraquezas, todos nós ficamos em algum momento nervoso, tenso, irritado, todos nós. Mas é nesse momento que a gente tem que lembrar quem é o Deus que nós servimos e qual é a vida que deve prevalecer em nós. E não é a vida do mundo, é a vida de Deus. Amém, queridos? É a vida de Deus. Lá fora, a partir de hoje, tem um monte de gente se perdendo na prostituição, na promiscuidade sexual, na imoralidade. Tem muita gente que vai passar a noite dançando o carnaval, mas quase sem roupa, bebendo, enchendo a cara, se drogando. Mas aqui nós vamos nos encher da presença do Altíssimo. Aqui nós vamos nos encher da presença de Deus. A gente tem que ter compaixão dessas almas que estão lá fora, com certeza. Mas infelizmente é o que elas escolheram. Elas escolheram essa situação para a vida delas, como vocês escolheram estar aqui. Então cada um vai receber as consequências daquilo que escolheu. Porque a escolha que nós fazemos, ela é livre. Você é livre para escolher. Mas a consequência, ela não é. Ela é obrigatória, né? A escolha, ela é opcional. Mas a consequência da escolha não é. Ela vem independente de você querer ou não querer. Então você escolheu adorar a Deus. E eu creio que a consequência dessa escolha trará muitas bênçãos sobre a sua vida, sobre as nossas vidas nessa manhã. Em retiro acontece de tudo e nós temos que estar preparados. Nós não podemos impedir determinadas coisas de acontecer, nós temos que estar preparados para reagir quando elas acontecerem. Por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui: quem aqui já viu um demônio?
Quem aqui já expulsou um demônio? Vou contar para vocês o que aconteceu num retiro que nós fizemos. O menino foi para o retiro. Primeiro que esse menino não tinha pai nem mãe, morava com, não sei se avós ou tios. E aí ele foi com a gente para o retiro. A responsabilidade sobre a vida dele era toda nossa. A família falou: ó, pastor, a responsabilidade é de vocês, né? Ok. Lá no retiro, presta atenção, lá no retiro o menino ficou endemoniado. O inimigo, um demônio tomou a mente do menino de uma maneira tão forte que ele virou que nem um macaco. Ele subiu numa árvore, sei lá, de 5, 6 metros, pulando assim, subiu lá em cima, no topo da árvore. Um ser humano não conseguiria subir como ele subiu. Ele subiu lá, o demônio levou ele até lá, e lá de cima o demônio olhava para nós lá embaixo e falava: eu vou matar ele, eu vou jogar ele aqui de cima, ele vai morrer e vocês vão ser culpados dessa situação. Olha só o nível da situação que chegou. E o culto estava acontecendo, era um preletor que estava pregando, que aconteceu à noite. Aí eu e os outros pastores que estávamos ali, fomos lá no pé da árvore. E é claro, a turma que estava no culto ficou no culto, mas nós tivemos que sair lá para ir acudir essa situação. Aí o demônio falava na boca do menino: eu vou matar ele. Aí um pastor amigo meu, o pastor Luiz, ele falou assim: pai, ele começou a orar, ele falou: pai, nós não temos como subir lá, manda um anjo e faz esse demônio descer até aqui. A hora que ele orou, o menino começou a olhar para cima assim, começou a descer, começou a descer, e começou a descer. Ele realmente estava vendo um anjo. Nós não estávamos vendo, mas eu acredito que era um anjo. Por quê? Porque ele começou a olhar para cima e começou a descer, começou a descer. Ele desceu até o momento que a gente conseguiu pegar a perna dele. A gente puxou ele. Eu, mais um irmão que pesava 140 quilos, e eu peso 115, mais um outro irmão, ele arrastava nós três. Ele arrastava nós três. Então soma 115, 140, mais um outro que pesava mais ou menos uns 100 quilos. Ele arrastava nós três, de um lado para o outro. Mas nós repreendemos e mandamos embora aquele demônio. O menino apagou. Ele desmaiou. Aí nós colocamos ele para dormir. Ele foi acordar só no dia seguinte. Eu falei: você lembra o que aconteceu ontem? Ele falou: não lembro de nada. Você não lembra da árvore? Não lembro de nada. Ele não lembrava de nada. Aí no dia seguinte, nós continuamos o processo de libertação com ele pela manhã, até entender que o que estava dando legalidade àquele demônio na vida dele era uma falta de perdão, que ele não tinha liberado para um parente dele, para alguém da casa dele. Vou falar aqui, vou jogar aberto: alguém que abusou sexualmente dele quando ele era criança. Foi o que a gente entendeu. Ele precisava perdoar essa pessoa. E foi difícil. A hora que falava para ele perdoar a pessoa, ele travava. Aí na hora que eu falei: não, você tem que perdoar, porque senão o demônio não vai embora. Ele vai ficar expulsando, ele vai ficar voltando. Expulsa, volta, expulsa, volta. Até o momento em que ele, com muita dificuldade, liberou perdão sobre aquele parente. Não sei nem que parente que foi. Mas o que deu a entender, ele não falou explicitamente que ele foi abusado, tá, irmãos? Mas a gente deduziu ali, pela maneira como ele reagiu, né? E o contexto que ele vivia. Ele não tinha pai, não tinha mãe, ficava na casa de parentes, indo para a casa de um de outro. Então a gente entendeu que ele foi abusado, né? E aí ele não conseguia perdoar aquela pessoa. Mas ele perdoou. Ele perdoou. E a partir dali ele foi liberto, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então eu estou contando isso para vocês agora de manhã, porque isso é forte. Então vocês têm que entender que às vezes num retiro a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente tem que estar preparado para que tudo que possa acontecer, a gente possa dar conta de resolver. Porque tem gente que vem para um retiro pensando assim: eu vou lá para adorar, mas junto com a adoração eu vou me divertir, vou curtir, vou praticar esporte, vou descansar,
vou ter lazer. E não é errado, tudo isso daí está certinho. Mas às vezes tem gente que vem para cá pedindo socorro para Deus. Eu vou para o retiro, mas não estou pensando em lazer, eu não estou pensando em piscina, eu estou pensando na libertação que eu preciso receber. E às vezes a pessoa vem para um retiro assim. Então nós temos que entender que nem todo mundo está num retiro com o mesmo pensamento que nós. Às vezes a necessidade de um é muito diferente da necessidade do outro. Mas nós temos que estar aqui preparados. Amém? Antes de estar falando, todos recebem essa palavra aí? Antes de estar falando sobre regulamento, programação, nós vamos orar nesse momento. Quero que você se coloque em pé. Quero que você coloque a mão sobre o ombro da pessoa que está ao seu lado aí. Vamos orar juntos. Irmãos, é uma guerra, retiro, né? Até o pneu do ônibus estourou. Está aí o motorista, não sabe nem como é que vai resolver isso ainda. Mas até o pneu do ônibus estourou, né? Que coisa, né? Eu nunca vi isso. Eu já vi vários retiros assim, número, eu nunca vi um pneu estourado no ônibus. Aconteceu. O celular da minha esposa hoje de manhã estava fora do ar, o meu saiu, entrava. Sabe como começa a acontecer um monte de coisa que não tem sentido, né? Então nós temos que orar, pedir o direcionamento de Deus, né? Pedir a ação de Deus sobre este lugar, pedir a ação de Deus sobre as nossas vidas. Esse grupo que está aqui, eu creio que é um pequeno grupo em relação a um grupo muito maior que vai chegar durante o dia, né? Tem muita gente que vai chegar aqui ainda, mas nós que já estamos aqui, nós vamos fazer a parte inicial, nós vamos declarar que este lugar é do Senhor Jesus, todos os dias que nós estivermos aqui, amém? Feche seus olhos, ore comigo. Querido Deus e querido Pai, em o nome do Senhor Jesus, estamos aqui com este grupo, meu Pai, que chegou. Nós chegamos aqui, começamos a programação dessa manhã, já abrimos a Tua Palavra, já fizemos um primeiro culto, já recebemos uma ministração da Tua Palavra, que já está nos nossos corações. Podemos dizer que nessa manhã nós não vamos sair daqui sem alimento espiritual. Nós estamos, meu Pai, com a palavra no nosso coração. E como foi, ó Deus, ministrado pela palavra do Senhor em nossos corações hoje pela manhã, a nossa vitória vem através da união, da unidade, da ação, da oração e da ajuda mútua. Ação, oração e ajuda mútua tem o poder de trazer vitória sobre o teu povo, aonde ele estiver. Deus de glória, em nome de Jesus, toma este lugar nas tuas mãos, Senhor. Envolve com a tua glória, envolve com o teu poder este ambiente. Derrama fogo do céu, ó Deus, sobre este galpão, ó Deus, onde nós celebraremos os cultos. Cerca com os anjos do Senhor este lugar, impedindo aqui, ó Deus, toda ação do inimigo, em nome de Jesus, Pai. Vai trabalhando já nos corações que aqui se encontram, Senhor, e que à noite, ó Deus, durante o dia, possamos ter um encontro com todos os demais que estarão vindo para cá, e à noite possamos ter um cultão aqui, ó Deus, abençoado, aonde o Senhor vai falar ao nosso coração, através da vida do pastor Luiz, ministrando também a Tua Palavra em nossas vidas. Deus, nós declaramos que este lugar é Teu, durante todo o tempo que nós estivermos aqui, porque diz a Tua Palavra que é onde pisar a planta do nosso pé, ali será o nosso termo. Nós alugamos este lugar, nós pagamos, então este lugar, ó Deus, enquanto estamos dentro desse contrato de aluguel, ó Deus, é um termo nosso, ó Deus, é um lugar que nos pertence espiritualmente. Portanto, nós rejeitamos no nosso meio tudo aquilo que não provém do Senhor. Que neste lugar reine a Tua glória, que neste lugar reine a Tua presença, que neste lugar se manifeste o Teu poder e a Tua palavra venha encontrar lugar nos nossos corações. Vai quebrantando já, ó Deus, o coração de todos que estão aqui, Senhor. Vai operando poderosamente em nossas vidas e nos prepare para tudo aquilo que o Senhor quer e vai fazer ainda nesse dia, ó Deus, e não somente hoje, mas até terça-feira, Senhor, todos os dias, todas as manhãs, todas as noites, ó Deus, durante todo o transcorrer do dia, que tudo aconteça de acordo com a Tua vontade. Abençoa também as pessoas que vão trabalhar na cozinha,
preparando a refeição para nós, Pai, porque não é fácil preparar a refeição, ó Deus, de um grupo grande de retirantes. E o Senhor tem levantado pessoas para estarem ali, ó Deus, nessa área. Abençoa as irmãs, ó Deus, que estarão trabalhando nessa área, ó Deus, dando a essas pessoas a condição de fazerem o que precisa ser feito da melhor maneira possível, e que o Senhor renove as forças de cada um deles. Nós oramos, entregando nas tuas mãos, meu Pai, ó Deus, este ambiente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda em pé, o Gabriel e Nicole vão estar conduzindo, vão estar ajudando eles aqui, mas eles vão estar louvando ao Senhor. Que você louve a Deus nesse momento, que você exalte ao Senhor. Se não tenho a ti, a tua graça que me basta. Sem o Senhor não sei pra onde ir, sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença
como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer do que fizeste por mim. Tua misericórdia sem fim, como pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Aleluia. Glória a Deus. Todos podem se assentar. Bom, para que vocês possam começar a mexer nas suas barracas, montar as suas barracas, eu vou estar lendo aqui apenas a programação do retiro, o regulamento, as regras, eu vou deixar pregado aqui na parede, depois o pessoal lê, mas algumas regras básicas e fundamentais que a gente gosta sempre de frisar, é somente com cuidado com os trajes, Então, principalmente as meninas, procurem usar trajes, que não expõem o seu corpo, Então, apenas isso, na hora da piscina, na hora de sair da piscina, de estar transitando no ambiente, apenas tome esse cuidado. Como vai ser a programação do nosso dia? Então, sábado, concentração na igreja, saída às 9 horas, chegada às 9h50, 10 horas nosso culto e reunião, como está acontecendo, meio-dia o nosso almoço, 17 horas, a partir das 17 horas o banho, porque às 19 horas temos a nossa janta, culto às 20 horas com o pastor Luiz, e às 22 horas é livre, E a gente colocou aqui meia-noite, horário já final assim, a gente dormir, puxar o rumo. Domingo pela manhã, café da manhã às 8 horas, então a gente tem que levantar antes. Então, a partir das 7, a gente já tem que estar levantando. Se alguma corneta tocar aí na tua barraca, não fique nervoso. Às 9 horas, louvor e adoração. Às 9h30,
palavra, pastor Edmilson, meio-dia almoço, 14 horas gincanas. Então, inclusive, sobre as gincanas, o Lucas e a Lawane estão aqui, o Davi também, né? Acho que tem uma equipe aqui que vai estar falando com vocês sobre essa questão das gincanas. Por isso também estou correndo aqui para dar tempo de todo mundo falar. 17h30 banho, 19 horas janta, 20 horas louvor e adoração, às 20h30 palavra com o pastor Ronaldo da Primeira Igreja Batista, né? Às 22 horas temos uma programação que estará relacionada com camisa de time, alguma coisa assim, né? Aí eles vão estar falando sobre isso. Segunda-feira, acordar às 7h30, 8 horas café da manhã, 9 horas louvor e adoração, 9h30 pastor Gustavo da Assembleia de Deus. Cadê o assembleano? Tem os assembleanos aí. Então vai ter um pastor assembleano aqui segunda-feira pregando, né? Meio-dia almoço, 14 horas gincanas, 17 horas banho, 19 horas janta, 20 horas louvor e adoração, 20h30 pastor José Luiz na segunda-feira. Na terça-feira vocês podem acordar um pouco mais tarde, 8 horas, café da manhã 8h30, 9h30 encerramento. Aí a gente vai estar fazendo encerramento, eu, o pastor Rogério, enfim. E o almoço entre 11h30 e meio-dia. E às 14 horas da terça-feira nós estaremos voltando para casa com aquele pneu consertado, em nome de Jesus, né? Pneu já resolvido, problema do pneu, vamos voltar para casa. Então essa é a nossa programação, está tudo aqui, né? Então tudo tem horário, então vocês observem esses horários, a gente não se perder, né? Em questão aos horários. As tardes praticamente quase todas serão livres. Então, quem gosta de bater um futebolzinho vai bater o seu futebolzinho, quem quer usar a piscina vai usar a piscina. Enfim, a chácara ela é bem ampla, ela tem muitos espaços para a gente poder desenvolver práticas esportivas e lazer. Tá certo? Todos entenderam? Todos estão comigo? Amém, glória a Deus. Então, chamo aqui o pessoal da gincana para falar um pouco sobre a gincana. Aqui,